O Jornal da Record passa hoje uma série de reportagens para mostrar os negócios dos filhos do ex-presidente Lula. Luiz Cláudio Lula da Silva é o filho caçula do ex-presidente com Marisa Letícia. Ele tem outros dois irmãos mais velhos, Fábio Luiz, conhecido como Lulinha, e Sandro Luiz. Estudou educação física e se tornou preparador. O sobrenome do pai o levou a grandes clubes da capital paulista. Primeiro, fez estágio no São Paulo, depois no Palmeiras. Por fim, realizou o sonho do ex-presidente como preparador no Corinthians, time de coração de Lula. Outro sonho também se realizou neste período, o do clube, que com a ajuda do ex-presidente Lula, construiu o estádio que abriu a Copa do Mundo de 2014. Mas foi em outro futebol, o americano, que Luiz Cláudio conheceu o sucesso financeiro. É neste prédio nos Jardins, área nobre de São Paulo, que Luiz Cláudio trabalha. No quinto andar, funcionam as duas empresas do filho do ex-presidente Lula. Ambas atuam no esporte, uma no marketing, a outra organiza um torneio de futebol americano. As empresas são a LFT, Marketing Esportivo, e a Touchdown, Promoção de Eventos Esportivos. À frente das duas, Luiz Cláudio se tornou dono do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano em 2011. Desde então, o torneio só cresceu. O número de clubes passou de 7 para 16. O ex-presidente Lula prestigiou algumas partidas. Nesta foto de 2011, ele aparece fazendo cara ou coroa em uma das finais do campeonato. Nesta outra, ele se junta aos jogadores do Corinthians, um dos clubes participantes. O caixa da Liga também encheu, com a chegada de vários patrocinadores. Um deles é a Caoa Hyundai. A empresa e a MMC, que representa a Mitsubishi no Brasil, são suspeitas de pagar quase 17 milhões de reais em propina para uma empresa de consultoria, que teria feito lobby para aprovar a medida provisória. Esta empresa é a Marcondes e Maltoni, que pertence ao advogado Mauro Marcondes, preso hoje pela Polícia Federal. A Marcondes e Maltoni pagou neste ano e no ano passado 2,4 milhões para uma das empresas de Luiz Cláudio Lula da Silva, a LFT. Foi esta movimentação financeira que chamou a atenção da Receita Federal. Na decisão que autorizou a operação de hoje, a juíza Célia Regina Ode Bernardes, da Justiça Federal em Brasília, concordou com a Procuradoria da República. Tem razão o MPF ao afirmar ser muito suspeito uma empresa de marketing esportivo receber valor tão expressivo de uma empresa especializada em manter contatos com a administração pública. O dono da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, foi hoje à Polícia Federal em São Paulo prestar esclarecimentos. Outro empresário, Eduardo Souza Ramos, responsável pela montadora Mitsubishi no Brasil, também deu explicações ao órgão. Os advogados de defesa de Luiz Cláudio afirmaram que a busca e apreensão na empresa dele nesta segunda-feira foi despropositada. Segundo a defesa do filho do ex-presidente Lula, a MP relacionada com a Operação Zelotes foi editada em 2009 e a LFT foi constituída em 2011, 2 anos depois. A prestação da LFT para Marcondes e Maltoni ocorreu entre 2014 e 2015, mais de 5 anos depois da aprovação da MP, e está restrita à atuação no âmbito de marketing esportivo, disseram os advogados de Luiz Cláudio. Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha. Este é o filho mais famoso do ex-presidente. Lulinha tem 40 anos de idade e uma trajetória profissional polêmica. Em 12 anos, passou de estagiário para dono de negócios milionários. Em 2003, quando o pai foi eleito presidente da República, Lulinha era monitor do Zoológico de São Paulo. Recebia salário de R$600. Para reforçar os ganhos, dava aulas de computação. No segundo ano de mandato do presidente, Lulinha começou a mudar de vida. Foi quando ele abriu a primeira de suas 7 empresas no ramo de tecnologia. A de maior sucesso é a Game Corp. No começo de 2004, era uma simples produtora, com um capital de R$10 mil. Hoje, vale R$6,5 milhões de reais. O crescimento da empresa começou em 2005. Foi quando a Telemar
comprou parte das ações da Game Corp por 5 milhões e 200 mil reais. A operadora de telefonia, uma das maiores do Brasil à época, tinha dinheiro público em seu capital. Perguntado se o negócio era, do ponto de vista moral, irregular, o então presidente Lula respondeu durante a campanha de reeleição em 2006. O que eu posso dizer é o seguinte, tem alguma coisa errada? Se tiver, diga. Porque até agora, tudo que foi investigado, tudo, e não por gente amiga minha, pelos meus adversários políticos, sabe? Com estardalhaço, sabe? Investigue. Eu não posso tomar as dores do meu filho. Se ele está errado, ele paga. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso impedir que ele trabalhe. O Ministério Público Federal arquivou os inquéritos que apuravam a participação da Telemar na empresa Game Corp e um suposto tráfico de influência na sociedade entre a Telemar e a empresa de Lulinha. A operadora de telefonia investiu no total 15 milhões de reais nas empresas do filho do ex-presidente, que também tem como sócios 2 filhos do ex-prefeito de Campinas, Jacob Tarr. No meio de 2006, a Game Corp arrendou 6 horas da programação de um canal de televisão, que passou a ser chamado de Play TV. Fomos até a sede das empresas de Lulinha, na zona oeste de São Paulo. Um funcionário nos recebeu. Não tem ninguém que pode falar para mim sobre isso. Posso tentar falar com ele. Não, ele trabalha aqui, mas Um dos presos pela Polícia Federal ontem na Operação Zelotes é Alexandre Paz dos Santos. O empresário é suspeito de atuar como lobista no esquema de venda de medidas provisórias favoráveis às montadoras de veículos. Lulinha teria usado durante 2 anos uma sala em Brasília que pertencia a Alexandre. Enquanto o lobista era preso, a Polícia Federal também cumpria mandados de busca e apreensão em 2 empresas de outro filho de Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. A LFT é investigada por suspeita de ter recebido 1,5 milhão do esquema. Os partidos que fazem oposição ao PT querem convocar o ex-presidente Lula e 2 filhos dele, Fábio e Luiz Cláudio, para prestar depoimento à CPI que investiga o esquema de corrupção. Eu acho que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, a Justiça, devem atuar de forma impessoal, não importa quem esteja envolvido. Tem que se respeitar o direito à defesa, mas tem que se apurar. Se porventura há suspeitas e os fundamentos foram postos, a investigação tem que haver. E aí não há filho de presidente ou de ex-presidente que possa ser poupado. Toda investigação feita dentro do processo da legalidade demonstra que as instituições brasileiras estão funcionando. A produção do Jornal da Record pediu entrevistas com Fábio Luiz e Luiz Cláudio Lula da Silva. Também entrou em contato com o Instituto Lula, que representa os interesses do ex-presidente. Os advogados dos filhos do ex-presidente Lula não responderam ao pedido de entrevista. Em nota, disseram que irão recorrer da decisão da Justiça Federal de Brasília, que autorizou a busca e a apreensão nos escritórios de Luiz Cláudio. Segundo eles, o fundamento usado pela juíza para autorizar a medida extrema é precário e inconsistente, apenas repetindo uma especulação do Ministério Público Federal. O Jornal da Record mostra agora a última reportagem da série sobre os negócios da família do ex-presidente Lula. Hoje é a vez do sobrinho e de uma das noras dele. A prosperidade dos negócios da família Lula vai além do território nacional. A hidrelétrica de Cambambi, em Angola, foi inaugurada em 1963. Recentemente, começou a ser modernizada e ampliada. A construtora responsável pelas obras, que começaram em 2011, é a Odebrecht. A empresa é investigada pela Operação Lava Jato por suspeita de ter pago propina em troca de contratos milionários da Petrobras. O diretor-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, próximo ao ex-presidente Lula, está preso desde 19 de junho no Paraná, suspeito de participar do esquema. A empresa de um sobrinho do ex-presidente Lula, a Exergia Brasil, foi contratada pela Odebrecht para realizar as obras na hidrelétrica de Angola. Taiguara Rodrigues dos Santos é dono, desde 2009, de 49% da Exergia Brasil. Um grupo português é proprietário da outra parte da empresa. Até 2007, Taiguara instalava vidros em varandas em Santos.
O sobrinho do ex-presidente foi convocado pela CPI do BNDES para explicar como se tornou um empresário que ganhou 2 milhões de dólares, o equivalente a 8 milhões de reais, em 4 anos. O sobrinho do ex-presidente afirmou que não sabe qual é a origem do dinheiro que recebeu para realizar as obras na hidrelétrica de Angola. Então, mas eu não sei, não tem como a gente... Quando a gente vai prestar um serviço, você não sabe de onde vem o recurso. Taiguara também respondeu se foi ajudado por Lula a entrar no negócio. A sua amizade com o ex-presidente Lula e com Lulinha, acha que ajudou nesses contratos ou prejudicou? Eu acho que não interfere em nada, nem positivo nem negativamente. Uma das noras do ex-presidente, Marlene Araújo Lula da Silva, foi por 7 anos contratada do Serviço Social da Indústria, o SESI de São Bernardo do Campo. Ela passou a ser investigada pela Controladoria Geral da União em 2014 por suspeita de ser funcionária fantasma. Marlene recebia R$ 13.500 por mês. Aqui é residência? É residência? É. Ué, eu achei que procurava o quê? Eu achei que fosse um escritório aqui. Era o escritório antigamente do Meneghelli. Meneghelli? Porque eu tive a informação que aqui seria um escritório, parece que do SESI. Era isso mesmo. Era isso. Agora não é mais. Jair Meneghelli fez amizade com Lula no movimento sindical e foi indicado por ele para ser o presidente do SESI, onde recebia até o ano passado R$ 60 mil por mês. O deputado Fernando Francischini vai reapresentar o requerimento que convoca a nora de Lula e o ex-sindicalista para depor na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara.